o Bahia realmente tem se mostrado muito forte na Fonte Nova, assim. Parece que até joga no ritmo que quer, assim, dita realmente o ritmo, sabe? Quando quer empregar um ritmo mais intenso, tá na hora de fazer o gol, aí vai pra dentro e é isso, né? Às vezes quer botar em ritmo de treino pra não desgastar muito o time, e vai tocando bola, rodando a bola e tal, não sei o quê. Então eu vejo o Bahia hoje como, né, superior em termos técnicos, principalmente quando se trata de um jogo na Fonte Nova. Agora, em clássico, isso pesa muito menos do que em outros jogos, né? Então, existem fatores ali num clássico que podem mudar completamente a partida. Um gol de bola parada no começo, uma expulsão e coisas do tipo são determinantes aí para a construção de um resultado dentro de um clássico, né? Pois Mas é. eu vejo o Bahia hoje como superior, sim, e acho que se acontecer uma noite normal, assim, de desenvolvimento de jogo dos dois lados, a tendência é que o Bahia vença, né? Não goleie nem nada, né? Mas assim, vença. Eu acho que o normal seria isso para o que os times têm rendido hoje. Eu concordo com você, Baba. E eu acho que uma das coisas que mais está entalada na garganta do torcedor é a vontade de dar aquele grito, de dar aquela zoada, aquela brincada, é da gente dar uma goleada na Vitória. Porque na época em que o Vitória tinha um Não time pensa nisso, que. não. Não pensa nesse negócio, não. Eu não vou nem pensar, eu não vou nem pensar. Eu vou até parar de falar aqui, o importante é Goleada vencer é e é uma isso. consequência do desenvolvimento do É, jogo. Ceni falou isso, inclusive, na é. coletiva, assim. É consequência. Às vezes, dentro do jogo, se constrói, assim, tudo conspira de maneira positiva. Mas ninguém entra, assim, pensando, porra, a gente vai jogar aqui para poder golear esse jogo, né? É algo que vai se Uhum, construindo. Abre a brecha, o Bahia construiu, facilitou o jogo para si mesmo, e aí vão surgindo as chances, e é isso. Eu lembro que aquele 4x1 que a gente deu no vice mesmo no Brasileiro de 2019 foi o segundo jogo de Gilberto. O Bahia tinha estreado contra o foi. Chapecoense fora de casa, empatou em 1x1 e ganhou de 4x1 aqui, diante daquele time de Mancini. Todo mundo ficou com a sensação que, porra, poderia ser mais. Porque o Bahia tornou o jogo tranquilo. Eu lembro que o Bahia, no segundo tempo, fez 2 gols seguidos, assim. Fez um gol, deu 2 minutos, Foi fez o um outro. atrás do outro. Um atrás do outro. Então, assim, o jogo se desenhou para isso. Os caras ganharam confiança, fluiu e foi. Entendeu? Pode acontecer. Tomara que, inclusive, aconteça. Mas eu acho que a gente erra muito nisso de não golear, porque pensa muito em golear. Sacou? A gente quer ganhar e vambora. A consequência disso vai se construir dentro do jogo. Pô, se fizer um gol no começo, desarticular a estratégia dos caras, tá ligado? Aí, meu irmão, tem tudo para poder desenvolver um resultado mais largo se o Bahia for competente o suficiente para isso. Mas entrar pra vencer e é isso, tá ligado? Vamos torcer para que seja. E até aproveitando aqui, ó, o Luiz Eugênio falou, o Bahia ganhando do quarta praticamente elimina o vice da próxima fase, pois irá forçar que o mesmo vença Sim. o Fortaleza fora de casa, que também é uma pedrada. E eu acho que muito disso que aconteceu com o Vitória foi o Vitória ter priorizado tanto o clássico do Bavi, que ele botou o time reserva, botou o time inteiro reserva para poder enfrentar, não vou me lembrar agora quem, mas Juazeirense. pela Juazeirense pela Copa do Nordeste. E perdeu. Sim, sim. E perdeu. Então, o Vitória priorizou muito o Campeonato Baiano, o Bavi, o clássico, e agora está numa situação delicada na Copa do Nordeste. E vamos torcer para que o Bahia deixe mais delicada ainda essa situação. O Ed Souza botou. Quem perdeu o Bavi foi o Rogério Ceni. E esse é um outro ponto, Folha, antes da gente passar para o assunto de mercado para poder falar de Joaquim, que eu queria destacar aqui. Rogério Ceni sabe. Isso daqui que eu comentei inicialmente, que se o Bahia não tivesse perdido o Bavi, não precisava nem ganhar, só empatar. Se não tivesse perdido o Bavi e tivesse na sequência que está hoje, né? Só ganhando e tal, desde o Bavi e tal, com certeza o torcedor estaria na outra vibe. E Ceni sabe disso. Ceni anda na rua, Ceni tem contato com a torcida, Ceni não deve acompanhar profundamente, mas acompanha também em rede social. E sabe que foi muito criticado. Sabe que a torcida tinha uma visão dele antes do Bavi e passou a ter uma outra depois do Bavi. Mesmo com o Bahia com a sequência positiva como tá, eu já vi absurdo de torcedor pedir fora Ceni, e só por causa do Bavi, né? Então, ele sabe disso, ele sabe, né, agora ele sabe do peso do clássico. E eu acho que isso ficou claro nos bastidores. Ele falou que tem um jogo importante na quarta, que tem que vencer esse jogo na quarta, quer vencer esse jogo de quarta, né? Passou essa visão para os jogadores. E agora não tem nem desculpa, né, Folha, assim, de priorizar outra coisa. Não tem um jogo decisivo no meio de semana, no final de semana. Não tem uma Copa do Brasil aí para acontecer agora. A final do Campeonato Baiano já não é no final de semana. Não, o jogo é esse, sacou? O jogo não só é um clássico e não só não tem um jogo decisivo no final de semana, como se o Bahia vencer, o Bahia antecipa a sua classificação. Então, o que o CN deve estar sonhando é para poder preservar atletas no jogo contra o Maranhão e no jogo contra o Botafogo da Paraíba, sabe? Então, assim, ele tá doido para vencer esse jogo, pode ter certeza. Pode ter certeza. E ele errou muito no primeiro.
E eu acho que ele tem total ciência disso. Então, eu creio que Ceni não vai inventar arte, né, até para não dar um tiro no pé, né, nem a mínima arte que seja, eu acho que ele não vai inventar para nos comprometer nesse Bavi, né, Folha? Concordo. Antes de comentar aqui, só agradecer para o Marcelo Herói. Obrigado, Marcelão, pelos R$ 2. Precisamos mudar a postura do Bavice passado. E é É isso. exatamente isso que a gente está falando aqui, Marcelão. Baba, eu acho que tanto o Rogério Ceni quanto o time do Bahia, os jogadores, eles entenderam o baque que é perder um Bavi. Eles entenderam a porrada na caixa dos peitos que é perder um Bavi. Não só falando em relação ao clube, como também em relação à cobrança da torcida. Jogar aqui no Bahia não é fácil, tem que merecer realmente jogar aqui no Bahia e principalmente mostrar que merece jogar aqui em um Bavi, cara. Eu acho que Ceni, ele sem sombra de dúvidas, ele percebeu tudo que ele fez no Bavi. Eu acredito que não vai repetir os erros. Ele errou tanto na escalação inicial, errou nas substituições, errou na estratégia de jogo. O Bahia chegou até a virar o jogo, mas aí no segundo tempo tomou aquele empate. Depois teve jogador expulso. Se eu não me engano, foram 2 expulsos, né? Foi o Jean Lucas e o Rezende. Isso, os dois. Mas o de Resende foi determinante para o resultado. Jean Lucas foi já É, no final. foi no finalzinho. Então, assim, eu acho que cada um que estava ali, participou daquele dia, daquele jogo, percebeu o quão importante é para a nação tricolor, não só para a gente, como também para eles. Eles que eu digo, a torcida rival, o time rival, vencer um Bavi, cara. O time pode estar na pior fase do mundo, o outro pode estar na melhor fase do mundo. Vencer o Bavi diz muita coisa. Então, eu espero do fundo do coração ver um Bahia com uma postura muito diferente em campo. Como você disse, talvez um gol no começo do jogo mude tudo, mude a postura. E se tem uma coisa que eu tenho certeza de que a torcida vai gritar, vai apoiar, não vai parar de cantar em momento algum. Porque clássico não se joga, se ganha, como já foi dito anteriormente. E é isso. O Bahia está com força total. Inclusive, eu vi até um trecho da fala de Rogério Ceni dizendo que dizendo que ele iria montar o melhor time possível para poder enfrentar o Vitória, que ele iria com força total e ia montar um time com as melhores peças disponíveis. Então, vamos Sim. esperar esse jogo. E é isso. SC Bahia já falou do zagueiro? Ainda não. A gente Vamos chegou a falar falar só de agora. Kaique. Vamos falar daqui. Não, agora não, daqui a pouquinho, porque tem outro ponto aqui, ó. O Paulo Urgente. Bom sobrenome. Ele botando aí, ó. Fiquei até com medo de ser alguma piadoca, mas Paulo Urgente, eu acho que não é nenhuma piadoca, não. Ele fala aí, ó. Tem que botar a Tassiana de 9. É... Cara, vamos falar sobre isso. Eu até agradeço quem comentou também perguntando sobre a escalação e tal. Cheguei até a favoritar aqui, né? Deixa eu ver aqui algumas pessoas que falaram sobre isso. O Miguel falou aqui sobre isso, o Isaac Newton falou sobre isso. Algumas pessoas perguntaram sobre isso. Acho que é bom de falar. Por quê, Folha? Eu acho que esse último jogo trouxe para Senna algumas perspectivas interessantes. A gente, um dia antes da partida, tinha comentado sobre isso. Não sei se você se recorda. De que talvez fosse uma boa colocar Estupinhan e colocar dois jogadores pelos lados de velocidade, para poder municiar mais ele, para poder buscar mais essa bola na área e tudo mais. E os gols saem justamente assim, né? Dois gols de Estupinhan com assistência de Ademir, um gol de Estupinhan com assistência de Biel. Então os dois jogadores do lado municiaram ele. A bola chegou com qualidade para ele. E ele teve a capacidade, a frieza e a qualidade, né, principalmente na bola aérea, mas também naquela que ele fez o pivô, virando o corpo e tudo mais para dominar e bater, para poder fazer os gols, né? Não estou dizendo que Ceni já cogita, porque eu acho que ele não cogita. Chegar e colocar nesse próximo jogo os dois pontas e Estupinhan. Acho que ele não cogita montar essa estrutura com Juba centralizado, sabe? Porque aí seria. Foi algo positivo, foi uma impressão boa, apesar do parâmetro GQE não ser nada de absurdo, mas ainda não é algo que passe segurança para ele, como o quarteto do meio, com Jean Lucas, Carlos Alexandre, Everton Ribeiro e Cauli, e o ataque que você pode não gostar o que for, mas hoje o ataque titular do Bahia é Tassiano e Everaldo, tá? E sem tem sentido segurança nisso. Everaldo tem puxado marcação para Tassiano, Tassiano tem puxado marcação para Everaldo. Everaldo tem dado passe para Tassiano, Tassiano tem dado passe para Everaldo. O time tem conseguido ter uma boa produtividade desta forma, dessa maneira. O que eu acho que ele vai fazer de diferente, entre aspas, nesse Bavi, porque ele já fez em outras ocasiões, inclusive no último jogo com o time principal, é optar por Rezende na esquerda. Principalmente para poder tentar neutralizar Oswaldo, que é a peça principal do Vitória da Bahia. Então eu acredito que ele deve colocar Rezende na lateral esquerda, ao invés de Juba, e botar Juba como opção para a segunda etapa, para poder jogar
né, por dentro, ou se o jogo se desenhar para isso, na lateral esquerda no lugar de Rezende, do que decorrer da partida. Agora o resto, eu acho que é a estrutura comum, sem Arias, que tá lá na Colômbia, né, se preparando para os amistosos, deve ir com o Marcos Felipe, Gilberto, Canu e Cuesta, apesar da maioria pedir Gabriel Xavier, e Rezende na esquerda. No meio campo, Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli, Everaldo e Tassiano. Eu acho que se eu pudesse cravar hoje o time titular para quarta-feira, seria esse, Folhinha.